Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre o início da Segunda Guerra Mundial. E para falarmos do início da Segunda Guerra Mundial, precisamos lembrar dos países do Eixo, uma das alianças militares que levou então o mundo à Segunda Guerra Mundial. Está aí na sua tela destacadas as bandeiras dos países do Eixo: Alemanha nazista, aqui do lado esquerdo em cima, lado esquerdo embaixo a Itália fascista, do lado direito a bandeira do Império do Japão. Então, uma aliança formada desde 1936 com dois objetivos iniciais: combater o crescimento do comunismo e apoiar-se mutuamente em ações de expansão territorial. Então, os países do Eixo, Alemanha, Itália e Japão, que levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial, uma guerra extremamente mortal, mais de 100 milhões de soldados participantes de mais de 70 países, gastos à época que superaram $1 trilhão em moeda da época, muita destruição, e aí vítimas que, conforme os critérios de análise, variam de 55 a até 80 milhões de mortos, e alguns falando em 75 milhões de mortos. A maioria desses mortos, civis, que morreram em fuzilamentos de tropas de ocupação, bombardeios aéreos ou por ataques de bombas nucleares, como o caso dessa imagem que está na sua tela, os ataques de Hiroshima e Nagasaki feitos pelos Estados Unidos sobre o Japão no final da guerra em agosto de 1945. Os civis foram muito atingidos como nenhuma outra guerra antes atingiu os civis. Mas falando sobre a guerra, você vai lembrar que os países do Eixo, Alemanha, Itália e Japão, estavam numa política de expansão territorial. E na Europa, os países europeus capitalistas fizeram uma chamada política de apaziguamento, ignorando o avanço alemão sobre outros territórios, a militarização da Alemanha, desobedecendo ao Tratado de Versalhes de 1919. Por que essa política de apaziguamento viam como grande inimigo não a Alemanha, mas a União Soviética comunista. E a Alemanha, inimiga declarada do comunismo, seria um freio para segurar o avanço do comunismo. Então, deixar a Alemanha ter um exército, ter uma força militar, seria uma maneira de impedir o avanço da União Soviética comandada por Joseph Stalin. Porém, em 23 de agosto de 1939, o mundo foi surpreendido pelo anúncio de um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética comunista. Eles fizeram um acordo de não se atacar por um período de 10 anos. E isso surpreendeu o mundo, como inimigos declarados fizeram um pacto de não agressão. Esse mapa da Europa vai te mostrar um pouco de uma explicação para isso, observando a posição dos países. Então você tem a Alemanha mais centralizada na Europa. Então a Alemanha seria o freio para esse avanço do comunismo sobre o resto da Europa. Porém, qual a ideia alemã ao propor este acordo? A Alemanha estava com intenções de realizar uma guerra para dominar o restante dos países. Esse acordo era evitar um grande inimigo logo no início da guerra. Então evita a luta contra a União Soviética no início da Segunda Guerra Mundial. E ainda evita duas frentes de guerra ao mesmo tempo no início. Então, não tendo a ameaça da União Soviética do lado leste, a Alemanha pôde concentrar no início de guerra os seus exércitos mais na frente ocidental. Então a posição do mapa vai te mostrar um pouco isso aí, a tática da Alemanha ao propor este acordo. Com esta proposição, então, de uma política de paz, de não ataque contra a União Soviética, a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, o país é de divisa entre ambos. Então, aí é marcado o início da Segunda Guerra Mundial. Aliás, nessa imagem você percebe o Hitler dentro da Polônia em setembro de 1939, saudando a passagem de tropas nazistas. 1º de setembro de 1939, a data colocada como início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha mais uma vez desobedeceu a tratados anteriores e invadiu a Polônia.
Nesse vídeo, nós falamos sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!